Pronto. Então, boa noite a todos para mais um encontro nosso do ciclo virtual de atividades do Departamento de Matemática e Estatística. Hoje eu estou muito feliz porque temos uma convidada muito especial aqui, a Priscila, né, a professora doutora Priscila Cabaz. Ela foi minha colega, se formou comigo, né? Então, fico muito feliz e honrada aqui de tê-la conosco. E a gente se formou, posso contar o ano? Nós se formamos em 2005, né? Aí ela fez o mestrado em educação pela UEPG e o doutorado em ensino de ciência e matemática, isso, da Unicamp. Então aí pode se apresentar mais um pouquinho, Priscila, se quiser falar mais um pouquinho. E ficamos muito contentes com a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o convite. O microfone, Priscila. Dá para ouvir agora? Sim, agora ouvindo. Tá bom. Então, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Como a Sheila falou, eu estudei na UEPG, eu tenho uma trajetória aí na universidade, eu tenho um carinho muito grande por isso. E eu fiquei muito feliz com o convite da Marceli e da Sheila para estar conversando um pouquinho com vocês hoje. Como a Sheila já falou, já explicou, né? Eu sou professora de matemática. Atualmente eu estou trabalhando na Federal do Paraná como professora substituta. E eu trabalho com a educação à distância desde 2009, quando foi implantado o curso de licenciatura em matemática na UEPG. E eu tenho uma paixão muito grande pela EAD, né? Tanto que tanto o mestrado quanto o doutorado foram no contexto da educação à distância. Então, quando a Marceli começou a trazer alguns temas para que a gente deu sugestão de alguns temas e a gente pensando, eu achei que esse tema, o ensino remoto e a educação à distância, seria mais útil para a gente discutir, principalmente pensando nos licenciandos, né? Porque talvez quem está começando agora não saiba distinguir muito bem o que é uma coisa e outra. Alguns professores nunca tiveram uma experiência na EAD, outros já, né? E nesse momento que a gente está vivenciando, houve essa necessidade dessa mudança. Então, por que não a gente parar para discutir um pouquinho o que é esse ensino remoto, o que é essa educação à distância, como que isso é pensado pelos teóricos e como que isso deve acontecer no ensino de matemática, tá? Então, assim, Sheila, se você tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para ir fazendo, tá? Isso é mais uma conversa do que qualquer coisa. Então, gente... Sim. Qualquer coisa, se alguém perguntar aqui no chat, eu te passo, tá bom? Beleza, obrigada. Então, a gente vai começar entendendo esse contexto que a gente está vivendo, né? Nesse processo, aconteceu essa pandemia, houve uma necessidade de mudar em tempo recorde a escola, toda a estrutura escolar, né? E aí, a gente viveu uma situação em que nós não tivemos nenhuma orientação por parte do Ministério da Educação do que se fazer. Então, cada estado procurou a melhor forma de tentar fazer isso, que são tentativas louváveis pelo fato de que foram extremamente rápidas que tiveram de ser organizadas. Mas isso foi muito rápido, não foi pensado, não foi estruturado, porque a educação à distância ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um tempo para se pensar isso, de como vai funcionar, que recursos vão utilizar. Então, nesse contexto, a gente tem aí todos os estados com propostas muito parecidas, e são propostas que foram pautadas em orientações da Unesco, para que se trabalhasse em
essa situação nesse momento específico. Então, o que a Unesco coloca é uma realidade que nem sempre os países subdesenvolvidos vão ter, que é o acesso à internet, né? Então, a gente se deparou com uma realidade, inclusive as universidades, em que os nossos alunos não têm acesso, né? Nós não temos esse acesso à internet. Então, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente volta aos remotos da educação à distância. Quando ela começa com a TV, com o rádio, né? Então, eram aulas que eram transmitidas dessas formas. E, por exemplo, o Telecursos Brasil, uma coisa que muita gente ainda conhece, né? Até pouco tempo atrás ainda estava passando nos canais de TV. Ele era uma forma de educação à distância. Então, a gente acaba tendo que utilizar outras ferramentas que não a educação à distância como ela é pensada hoje, de forma online. Então, essas características próprias da EAD, algumas coisas vão ser consideradas no ensino remoto e outras não, tá? Então, a gente está falando de uma educação online, né? Que abarca tanto a educação à distância, quanto esse nome novo, que foi denominado ensino remoto, para essa situação que a gente está vivendo, porque ele não é uma educação à distância, mas ele faz uso de alguns princípios dela. Então, essa educação online, ela é um conjunto de ações que vão no sentido do ensino-aprendizagem ser desenvolvida por tecnologias, por meios tecnológicos. E aí a gente vai ter a TV, os aplicativos, né, os vídeos. Então, são vários meios tecnológicos que vão nos ajudar nesse momento, o que foi organizado para nós. Eu não vou entrar no mérito se está adequado, não está adequado, mas eu vou mostrar para vocês algumas situações que, de repente, a gente pode repensar isso. Então, com essa situação, a gente tem uma fala de um artigo. Esses 3 autores, eles vão colocar que a gente precisa de tempo, né, para fazer um design cuidadoso para a EAD. Os professores que trabalham na educação à distância sabem que no mínimo 6 meses antes da disciplina estar no ar, você precisa estar com ela toda organizada. Que ferramentas você vai utilizar? A EAD, ela utiliza multiprofissionais. Então, a gente não é só o professor que vai trabalhar, é o tutor, é o diagramador. Então, tudo isso envolve outras pessoas. Por isso, a gente não consegue fazer exatamente a educação à distância como ela é tratada hoje. Ele também vem discutir que a EAD, como a gente conhece hoje, ela evoluiu muito, né? A gente já passou por 4, 5 gerações. Então, hoje, a gente basicamente trabalha totalmente online, né? Por exigência do MEC, os cursos de formação inicial têm as provas somente presenciais, mas o restante das atividades são desenvolvidas online. Então, eles precisam da internet para que isso aconteça. Como é que a gente ia fazer uma educação à distância assim se os nossos alunos não têm esse acesso à internet, tá? Então, é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. Aqui, os autores vão chamar de educação à distância. Eu já não concordo de chamar de ensino à distância, né? Porque, na verdade, a gente tem uma característica um pouco diferente. Eu prefiro chamar de educação online. Bom, a educação à distância em si, para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona ela, né? O que a gente precisa para ter uma educação à distância. Então, nessa figura, a gente tem o ponto principal de tudo isso, que vai dar origem a toda a interação que vai acontecer, é uma plataforma, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, é nele que está concentrada a disciplina, os materiais, os vídeos, que estão todos os alunos, que vai estar o tutor, né? Então, é nessa plataforma que tudo vai acontecer. E você precisa de acesso à internet para que isso aconteça. Então, nós temos uma estrutura em que, no ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai ter a disciplina. Nessa disciplina, são disponibilizados pelo professor autor, né? Que é a pessoa quem vai montar a disciplina.
e pelo professor formador, que é o professor que vai acompanhar a disciplina. Então, a gente tem o material, as atividades, os vídeos, os fóruns, os chats, todo o material que vai ser trabalhado dentro da disciplina vai estar disponibilizado ali. Então, o papel do professor é organizar tudo isso. Ele vai pensar a avaliação, ele vai pensar as atividades, as formas de interação, o prazo que isso vai acontecer. E aí a gente tem uma pessoa que é fundamental nisso, que é o tutor, né? Aqui ele está colocando o tutor local, que é o tutor que nós chamamos de presencial, que fica no polo de atendimento presencial, que ele ajuda o aluno a ter acesso à plataforma, mas ele não tira dúvidas de conteúdo. E o tutor virtual, que é o que a gente chama de tutor online, que é um professor que vai tirar as dúvidas dos alunos relativas a essas atividades, vai fazer a cobrança dessas atividades, vai incentivar o aluno a participar. A gente vai ter os meios de comunicação dentro dos cursos ofertados em plataformas virtuais. Nós temos diversos meios de comunicação. Então, tem o chat diretamente, tem a mensagem que você vai enviar para o professor direto, né? Então, pouco se usa o telefone, né? Essa imagem, ela coloca o telefone, mas como uma forma de comunicação. E os alunos, que vão estar em diferentes regiões, mas que conseguem manter contato e trabalhar talvez até juntos, porque essa é a proposta da educação à distância, que tem um ensino colaborativo para aprender sobre a disciplina. Então, essa estrutura, ela envolve o ambiente virtual de aprendizagem, os tutores, os recursos didáticos, a parte de suporte, né? Porque, por exemplo, ali na UEPG a gente tem o NUTEAD. No NUTEAD vai disponibilizar tanto a internet, as ferramentas, vai organizar. Então, você precisa disso, né? A questão da memória para ser guardado, tudo isso, né? Então, são coisas que precisa ter para que isso aconteça. Esse suporte ao aluno, ele vai acontecer através do tutor online e do tutor presencial. Muitas vezes até mesmo pelo professor formador, porque alguns professores formadores também se envolvem nessa questão do suporte ao aluno. A gente tem a secretaria do curso que vai auxiliar, a gente tem os coordenadores de curso que vão tirar dúvidas desses alunos. Então, existe uma equipe por trás de tudo isso, tentando dar o suporte para o aluno. E aí a gente pensa em interação. O principal da educação à distância é a interação. Por quê? Para que o aluno não fique só virtualmente. O que é ficar só virtualmente? Eu tenho lá uma disciplina no ambiente virtual de aprendizagem, eu tenho material, eu tenho atividade que eu tenho para fazer. Eu entro, pego o material, resolvo a minha atividade, posto minha tarefa e vou embora. Eu não conversei com ninguém, eu não interagi com o tutor, eu não interagi com o colega. Isso é estar só virtualmente. Isso não pode acontecer na educação à distância. Para que a pessoa não se sinta isolada, porque aprender envolve o coletivo. Então, é preciso que hajam espaços na educação à distância em que haja essa interação. E aí a gente tem, por exemplo, os fóruns de discussão com o tutor, os fóruns que os alunos tiram dúvidas, né? Os fóruns com a coordenação. Então, existem espaços que isso acontece. Mesmo na própria disciplina, quando a gente propõe uma atividade, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Quem já fez um curso à distância e teve que participar de uma atividade que você tem que trabalhar colaborativamente com outros colegas, é difícil organizar o horário para se encontrar, é difícil porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer a outra, mas é importante essa troca para que a gente aprenda a trabalhar também com os outros e a ouvir outras coisas. É fundamental isso. Então, a gente tem alguns tipos de interação, que é o aluno com o aluno. Geralmente acontece dos alunos procurarem fora da plataforma, eles criam grupos de WhatsApp, eles se encontram nos polos, eles dão uma forma de se encontrar. O aluno e o professor, né, através do ambiente virtual de aprendizagem, o aluno e o tutor, e o aluno e os recursos também é uma forma de interação. Porque quando eu proponho para o meu aluno que ele use o GeoGebra em uma aula, eu estou fazendo com que ele interaja
com aquele recurso, tá? Então, também existe essa interação. Uma das principais características da educação à distância é a flexibilidade. Eu não vou determinar um horário para que o meu aluno esteja presente. Eu vou estar com o material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e ele vai se organizar, aí a autonomia, para que isso aconteça no momento que é mais conveniente para ele, né? Pessoas que trabalham, por exemplo, durante a noite, que vão estudar no período da tarde, ou que trabalham durante o dia todo, vão deixar para estudar de madrugada. Então, isso é a flexibilidade. Tem que estar lá o material e ele vai poder fazer no momento que ele achar melhor para ele. Ele cria a rotina de estudos dele. Por isso que ele tem que ter autonomia, né? Por isso que ele tem que saber o que ele quer, como que ele vai fazer, né? Porque aí ele vai estipular essa rotina de estudos dele, né? Tem gente que não consegue fazer a rotina de estudos. Tem pessoas que têm características que não dão certo com a educação à distância. Tem pessoas que conseguem. A gente tem uma linguagem específica. Quando o material didático é pensado, quando o livro, sim, educação à distância tem material impresso, o livro, exatamente para que o aluno não fique o tempo todo no ambiente virtual, que ele possa ter um material de apoio, que ele possa levar para qualquer lugar. E esse livro, ele tem uma linguagem específica. Então, essa linguagem, ela é uma forma de que você escreve como se você estivesse conversando com o aluno. Isso torna a coisa mais pessoal, isso vai tornar essa interação de forma diferenciada. Quem já teve a oportunidade de ver um livro de disciplina de educação à distância vai entender do que eu estou falando. A linguagem é como se a gente estivesse conversando mesmo com o aluno. Eu vou explicar um conceito de matemática, mas é mais como se fosse num tom de conversa em si, para que ele interaja com aquilo, né? Aí, dentro da disciplina, a gente vai ter os recursos, tanto didáticos quanto tecnológicos. Isso fica a cargo do professor, claro. Mas o que a gente tem de mais comum dentro da educação à distância? São os vídeos, né? Esse a gente utiliza bastante. Podem ser tantos vídeos que já tem gravados, a gente tem muito material legal disponibilizado no YouTube, mas também tem muito material com erros conceituais. Então, é muito importante que o professor saiba definir qual é o tipo de vídeo que ele vai trabalhar ali. As webconferências, né? Videoconferências. A webconferência, ela é online e ela vai acontecer o professor com os alunos e tirando dúvidas, algumas vezes até montando seminários. Então, coisas relacionadas à disciplina. O chat, que é um bate-papo, né, com esses alunos. Os fóruns, como eu já falei, que podem ser específicos para conversa com o tutor, como também podem ser fóruns específicos para discutir um tema. Esse material de apoio, que pode ser tanto textos disponibilizados, softwares, aplicativos que você coloque lá também, né? E os vídeos, como eu já tinha falado, algumas vezes até os próprios professores da disciplina gravam esses vídeos. E aí, a gente tem na educação à distância o uso de diferentes metodologias. Você opta, quando você vai montar a sua disciplina, o que você quer com esses alunos, né? Então, por exemplo, uma disciplina de instrumentação com a Marceli, a gente organizou um trabalho colaborativo em que os alunos precisavam organizar os vídeos. Abordando a história da matemática, então a gente usou duas metodologias de ensino da matemática, né? Que são as tecnologias e são a história da matemática. Então, o uso dessas diferentes metodologias, ela aparece na educação à distância, né? A gente não vai ficar só lá lendo texto, nem só resolvendo lista de exercícios. A gente tem uma metodologia diferenciada. Essa avaliação, ela vai ser processual. É durante todo o desenvolvimento da tua disciplina, o tutor tá te ajudando, né? Ele vai estar te passando as coisas, ele tá ajudando o aluno precisa de um feedback do que ele está fazendo, então as atividades são corrigidas,
ele vai ter um retorno. Esses feedbacks têm a característica de ter muita afetividade, né? Então, você precisa falar para o teu aluno, puxa, que bom que você fez isso, olha, mas aqui você precisa repensar, né? Olha, esse exercício você chegou até aqui correto, mas aqui, poxa, vamos dar uma olhadinha, você precisa rever isso. Então, a forma como o tutor faz isso, essa afetividade, faz com que cative o aluno e com que ele continue com isso, né? Basicamente, essa é a estrutura da educação à distância. Aí a gente vai pensar um pouquinho os estilos de aprendizagem. Por que eu estou falando desses estilos de aprendizagem? Porque cada pessoa aprende de uma forma. E quando a Pri, gente vai... Oi? Fala. tem duas perguntas aqui. Você prefere que eu faça já ou deixa para o final? Quer fazer? Pode fazer, Sheila. Vamos ver aqui. O Frederico, a EAD depende exclusivamente das tecnologias digitais para se constituir como possibilidade de formação entre pessoas que estão geograficamente distantes? Sim, sim. A característica da educação à distância hoje, ela gira em torno do contexto online. Nós não temos mais essa visão de educação à distância como era antigamente, tá? Então, mudou-se o contexto da educação à distância e é a partir da internet, né, da web, que a gente começa a ter uma nova educação à distância que vai unir essas pessoas que estão em diferentes regiões. Uhum. E a segunda pergunta dele também é em relação à formação e o papel da equipe pedagógica. Você concorda com o modelo de recursos humanos que diferencia as ações pedagógicas em professor conteudista, professor formador, tutor à distância e tutor presencial? Essa distinção pode trazer prejuízos em relação ao acompanhamento, avaliação e planejamento a partir da observação das ações de aprendizagem? Como que é o nome dele mesmo, Sheila? É Frederico Fernandes. Tá, Se ele quiser comentar aqui também pode ficar à vontade. Tá. Frederico, não, eu não concordo. Né? Como eu estudo há muito tempo a educação à distância, essa forma como ela se estruturou, a gente está perdendo muito com isso. Né? Primeiro, em uma questão profissional, né? Porque o tutor não é considerado professor e isso, financeiramente, não vale a pena para quem é tutor, principalmente nas instituições particulares de ensino. E ele atua como um professor, né? Em relação ao trabalho como um todo, precisava ser mais integrado, mas aí depende da instituição. Tem instituição que as coisas casam, né? Tem instituição que faz um trabalho em que os professores se encontram, o professor autor e o formador às vezes são a mesma pessoa, né? Discute-se isso, traz o tutor junto para essa questão, eu vou orientar o meu tutor da forma que ele quer que eu trabalhe, né? Então, isso tudo tem uma relação. Aí a gente consegue fazer esse processo andar. Quando eu tenho tudo muito estanque, e algumas instituições, principalmente algumas particulares, são assim, o professor autor vai fazer o material, o formador é uma pessoa totalmente diferente, vai pegar aquele material para utilizar. Às vezes ele não gosta do material, ele vai fazer com que a disciplina seja organizada de uma forma que pouco se use aquele material, ou então que ignore aquele material, algumas situações que a gente já vivenciou. Aí vem o tutor que não sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, quando a gente pensa em educação à distância, tem que pensar assim, toda a equipe junta, unida para que isso aconteça. Porque senão a gente vai sair prejudicado com isso, o aluno sai prejudicado com isso. Então, essas denominações, para mim, não tem mais sentido. Já houve, em 2000 eu estava no doutorado, 2016, uma proposta de alteração disso, né? Mas como a gente viveu um período em que houve uma mudança de governo, a educação à distância que estava tendo um boom muito grande, um investimento muito grande no governo foi deixado de lado, acabou-se que esse processo acabou parando do jeito que estava, né? E não houve nenhuma modificação.
mas existiu uma preocupação, sim, de mudar esse contexto, essa forma, até porque os autores colocam que a gente tem que ter esses multiprofissionais, né? Eu vou organizar a disciplina, mas eu preciso do diagramador, e o diagramador tem que saber do que eu estou falando para que ele faça aquilo que eu quero, né? Então tem que ser todo mundo junto, colaborando para poder atingir essa educação à distância como todo mundo coloca que ela deve ser. Muito bem, Mais alguma obrigada. pergunta? Acho De que nada. não, por enquanto não. Tá, então vamos passar para o ensino remoto. Ah, não, eu estava nos estilos de aprendizagem, desculpa. Por que os estilos de aprendizagem? Porque quando eu vou pensar a educação à distância é muito novo para todos nós, né? Por mais que ela tenha aí 15 anos que realmente está se trabalhando de forma online, a educação à distância, ela não era comum para todos nós. A gente tem uma tradição de ter uma escola presencial, então os alunos têm uma facilidade em trabalhar de forma como é na escola presencial. E quando eles passam para a educação à distância, às vezes você encontra pessoas que não se adaptam a esse modelo de educação. Por quê? Porque o estilo de aprendizagem é o que vai prevalecer ali, né? Tem pessoas que precisam sentar e ouvir o professor falar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que, se ela pegar o livro, ela consegue estudar. Isso é um estilo de aprendizagem. Então, aqui a gente tem 4 estilos de aprendizagem. Vou falar um pouquinho sobre cada um, bem rapidinho. Esses estilos, eles vão ajudar a pensar como que você vai estruturar a tua disciplina na educação à distância, não só na educação à distância, no ensino presencial, no ensino remoto. Isso possibilita que a gente pense essas diferentes modalidades, as diferentes atividades, de forma a atingir cada um dos alunos. Então, a gente tem o estilo ativo. O estilo ativo é aquele tipo de pessoa que gosta de novas experiências, que gosta de novos desafios, que ele vive rodeado de atividades para fazer. Então, ele precisa de muito material, de muito estímulo para que isso aconteça. Já o estilo reflexivo, ele já é uma pessoa que gosta mais de observar, de reunir os dados, de analisar, de pensar sobre aquilo, de chegar a uma resposta, né? Então, ele precisa dessas soluções e ele precisa prever essas alternativas, né? Então, ele vai precisar de um tempo maior para que ele reflita, que ele entenda, que ele compreenda aquilo que está acontecendo, para daí ele tomar a sua ação. O estilo teórico, ele vai focar na resolução de problemas, de forma mais vertical, né? Então, ele vai traçar etapas que são extremamente lógicas, ele vai buscar essa racionalidade, ele vai buscar a parte lógica da coisa, e vai analisar e vai sintetizar, né? Então, ele precisa daquilo para que essa parte toda lógica, para que ele possa compreender como que se está aprendendo. O pragmático, ele vai aplicar as ideias na prática. Então, ele gosta mais de atuar, tem que ser as coisas mais rápidas, ele é impaciente, ele gosta mais da parte técnica, do concreto, de organizar tudo isso. Se a gente tem esses 4 tipos de aluno dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, dentro de uma sala de aula, quando a gente propõe só um tipo de atividade, quando eu coloco para os meus alunos de matemática só resolver exercício, eu só vou estar atingindo um tipo. E aí eu tenho um problema, porque os outros 3 têm dificuldade para se organizar dessa forma, né? O teórico ali, que consegue traçar essas etapas, buscar essa racionalidade, ele vai resolver sem problema. Mas aquele aluno que precisa da prática, que é o pragmático, que ele precisa dessa questão mais concreta, ele vai ter dificuldade com isso. Então, quando a gente pensa uma disciplina na educação à distância, trabalhar com todos esses tipos de interação diferenciadas, de atividades diferenciadas, é exatamente para que eu consiga. Nessa atividade que ele tinha que resolver um problema, ele não conseguiu resolver. Mas na atividade seguinte, que eu vou trabalhar com uma investigação, ele vai conseguir resolver. Então, eu consigo determinar quem são esses alunos e qual é o estilo de aprendizagem deles. Agora, o estilo de uso do espaço virtual, porque isso também está relacionado com esses estilos de aprendizagem. Então, quando a gente pensa um uso participativo,
essa participação ela é fundamental. A gente precisa de ações colaborativas. Então, eu preciso do fórum, eu preciso do chat, eu preciso de materiais que façam essa discussão, né? Então, quando eu proponho, por exemplo, um fórum de discussão sobre a curva da Covid com os meus alunos, eu estou fazendo esse momento em que eles vão participar desse processo. Eles vão interagir juntos comigo, com eles, de forma que a gente faça isso. Aí a gente tem o uso, busca e pesquisa. A gente tem que fazer com que esses alunos aprendam a pesquisar, aprendam a buscar informações, os tipos de informações, os tipos de construções, os tipos de sínteses que eles podem fazer relativo a isso. Então, quando eu proponho para o meu aluno fazer um mapa conceitual sobre função exponencial, tudo que ele aprendeu, quais são os conceitos, qual é a fórmula, eu estou fazendo isso, porque ele vai ter que pesquisar essas informações e ele vai ter que sintetizar essas informações, né? Ou então uma pesquisa para saber como que está o Covid nos diferentes países do mundo, é uma coisa que ele vai precisar procurar, que ele vai buscar e que depois ele vai ter que sintetizar para mim de alguma forma, seja numa apresentação, num mapa conceitual, né? Ou simplesmente num texto explicando o que está acontecendo. Esse é um tipo de atividade que a gente precisa ter também. A questão da estruturação e do planejamento são atividades que utilizam aplicativos, atividades que levem o aluno a planejar, são atividades que são baseadas em teorias e são fundamentadas. Então, por exemplo, eu vou propor que os meus alunos utilizem o GeoGebra para análise do curva do Covid, para a gente observar se ele está em crescimento ou decrescimento. Essa é uma possibilidade. Então, eu estou planejando alguma coisa, ele vai precisar montar comigo, eu vou usar um aplicativo para que ele possa aprender. E a ação concreta e a produção, que é essa necessidade de realizar serviços com rapidez. São coisas mais rápidas, então eu vou pedir para o meu aluno e que envolva mais o meu aluno de forma concreta, né? Vamos fazer o aluno gravar um vídeo com paródias sobre a função exponencial, né? A gente está nesse momento de vídeo para lá, vídeo para cá, ele pode fazer isso, né? Então é uma possibilidade e é uma ação e uma produção que ele vai fazer. Claro que você precisa orientar em como fazer isso, né? A gente não pode simplesmente largar ele e dizer, agora você vai fazer, principalmente se a gente estiver falando de adolescentes, crianças. Então, esses são os estilos de aprendizagem. Esses estilos, eles vão acontecer tanto na educação à distância, tanto no presencial, quanto no ensino remoto, tá? Então, é importante que quando a gente pense uma disciplina, indiferente de onde for, a gente pense diferentes estratégias, diferentes atividades, de forma que a gente consiga atingir cada um desses alunos, em cada um dos momentos. E aí, a gente tem aqui o ensino remoto. O que é esse ensino remoto? Bom, o ensino remoto foi um nome que foi utilizado porque ele não é uma educação à distância. Inclusive, a Associação Brasileira de Educação à Distância tem dito que o ensino remoto é mais uma aula online do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente usa algumas características do ensino à distância. Então, por exemplo, a estrutura. A Unesco estabeleceu, e eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre isso, alguns parâmetros para que a gente tenha esse ensino remoto. Um deles é que seja multiplataforma. O que é multiplataforma? Por exemplo, aqui no Paraná, a gente está com a TV Escola Paraná, né? Tem um aplicativo, tudo bonitinho. Então, o que a gente tem? Nós temos a aula que está sendo disponibilizada nos canais abertos de televisão, a aula que está disponibilizada no YouTube, a gente tem o aplicativo, né, que o aluno vai ter acesso às atividades, vai ter acesso aos vídeos, vai ter acesso à orientação do professor. A gente tem o Google Classroom como uma forma também de auxiliar, em que o professor vai tirar dúvida dos alunos, vai postar atividades, vai postar material, vai tentar chamar esse aluno para participar. A gente tem o livro didático, que está sendo dado como base para tudo isso,
né? A gente vai ter o WhatsApp, porque tem muito professor utilizando o WhatsApp para tirar dúvidas dos alunos. Então, a gente tem multiplataformas. Isso permite com que o aluno acesse aquela plataforma que for mais confortável para ele, né? Se eu não tenho acesso à internet, eu posso assistir a aula pela TV, né? Ou então, eu prefiro assistir a aula através do YouTube. Ou então, eu não tenho acesso a nada disso, mas eu tenho o livro e tenho as atividades. Então, eu não vou ficar sem nada. Eu tenho um material, independente da situação que isso aconteça. E essa estrutura envolve também o professor, porque ele é a peça fundamental de tudo isso. Mas a gente precisa de um suporte, porque o meu aluno, ele não pode ficar sozinho, né? Seja no ensino superior, seja na educação básica, quando a gente fala em educação online, a gente precisa da interação do outro, a gente precisa desse suporte didático do professor. Então, o que a gente está tendo é, na educação básica, os nossos professores são quem está dando suporte para os nossos alunos. A gente vê aqui que ele está fazendo o papel de tutor, que seria na educação à distância. Ele está trabalhando, né? Ele está fazendo isso, ele está tirando dúvidas, às vezes, de coisas que não são relacionadas à matéria, mas como baixar o aplicativo, como fazer para postar a tarefa, ajudar a mãe a entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes o aluno não sabe explicar. Então, ele está fazendo esse suporte que está sendo muito maior do que o trabalho que ele tinha antes. E além disso, ele está trabalhando com essas plataformas. Então, ele está em diversas plataformas tentando atingir a esse aluno. Né? Ele está no Classroom tentando fazer com que o aluno responda, ele está no WhatsApp tentando fazer com que ele participe, que ele ouça. Então, são várias as formas que ele está utilizando, por isso ele acaba se desdobrando. A interação. A interação está acontecendo aluno-professor, né? Como a gente não tem acesso, nem todos os alunos têm acesso à internet, basicamente a interação é aluno-professor. Quando isso acontece, né? Porque muitas vezes aquele aluno que não tem acesso à internet, não tem acesso à TV, às vezes ele tem dúvida e também não tem como chegar até o professor. Então, esse também é um problema. Mas é fundamental que a interação aconteça. A gente precisa que os alunos interajam entre eles, a gente precisa que o professor interaja com os alunos, né? Para criar esse clima de afetividade, senão isso não vai acontecer. O aluno vai ficar só virtualmente. Quando você fica só virtualmente, você desanima, você não quer mais aprender, né? Então, isso é complicado. A utilização do tempo de aula presencial. Essa é uma característica que está sendo colocada. Então, o tempo de aula que eu teria na escola é o mesmo tempo que vai ser organizado para que o aluno estude em casa, né? Através dos vídeos, através do material. Então, tem que se pensar exatamente o mesmo tempo. Por quê? Porque todo mundo tem vida, né? Então, esses alunos também precisam ter esse espaço para poder vivenciar, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente sabe que não é fácil, e ainda cobrar do aluno muita coisa fica mais difícil ainda. E aí a gente tem duas coisas, que são aulas síncronas e aulas assíncronas. O que é isso? A aula síncrona é aquela que é realizada virtualmente e que acontece ao mesmo tempo. Então, a gente está tendo uma reunião síncrona nesse momento, né? Eu estou aqui, vocês estão aí do outro lado me ouvindo falar. Então, essa interação síncrona, ela está acontecendo, mas está acontecendo nas escolas particulares. Né? A gente sabe que os professores estão organizando material, se encontram com os alunos e a gente tem a aula. O que não acontece na rede estadual, porque a gente não está conseguindo fazer com que todos os alunos tenham acesso. Então, a gente está tendo aulas assíncronas, em que não é preciso que todo mundo esteja online ao mesmo tempo. Então, eu vou disponibilizar um vídeo, eu vou disponibilizar uma atividade, um aplicativo, coisas que o aluno vai poder fazer, não exatamente ao mesmo tempo que eu esteja online. Ele pode fazer, ele se organizou para fazer a aula de manhã, mas de repente naquela família ele só vai conseguir fazer a aula à noite. Então, ele não precisa estar presente para que isso aconteça.
Agora, nesse momento que a gente está pensando nas universidades, se pensa muito em trabalhar atividades assíncronas, porque como os nossos alunos não têm acesso à internet, não são todos que têm esse acesso, as atividades assíncronas ele vai poder acessar no momento que ele conseguir esse acesso. Então, ele não precisa estar presente comigo numa aula presencial para que isso dê certo. Então, a gente tem essas duas situações. A questão do livro didático, né? A gente tem esse material de suporte, que é o livro didático, mas vejam, na educação à distância eu tinha uma linguagem apropriada para estar conversando com esse aluno. O meu livro didático não é assim, né? O livro didático que as escolas têm, ele não é dessa forma. Muitas vezes os professores utilizam não um livro didático de cabo a rabo, né? Não sei se vocês já pararam para assistir essas aulas, mas me incomodou o fato de que eu estava assistindo uma aula e era exatamente a página do livro que estava sendo transmitida e explicada pelo professor. Então, assim, ela não fugiu daquilo, né? Então, a gente vai seguir o livro didático de cabo a rabo. Essa é a nossa intenção de ter uma aula online? Essa é a intenção de fazer o nosso aluno aprender, seguir o livro? E aí, qual é a atuação do professor nisso? A questão da autonomia, essa questão da autonomia. Nós temos um problema muito grande quando a gente está falando na educação básica, porque os nossos alunos não estão acostumados a aprender sozinhos. Eles estão acostumados a ter o professor como um mediador. E, de repente, ele tem que estar em frente ao computador, assistindo uma coisa, né, e tá com o livro, e ele vai ter que aprender a ser autônomo para aprender. E vocês já devem ter visto, quem tem filho, quem tem irmão, né, sabe de histórias que as crianças estão tendo problemas mesmo, porque elas não estão conseguindo entender, e chora, e reclama. Então, assim, essa autonomia não é uma característica da educação básica, né? Mas que está se exigindo nesse momento. Então, tem que ter uma paciência com relação a isso, porque é um novo formato. Os menores se adaptam melhor? Sim. Os maiores não. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Linguagem específica. Esse é um problema que a gente está tendo com o ensino de matemática. Por quê? O Google Classroom, se você tiver um conhecimento de látex e programação, você vai conseguir digitar fórmulas matemáticas, né, símbolos. Se você não sabe isso, como é que você vai dizer para o teu professor que você não entendeu aquilo? Eu não sei como digitar. Eu não sei como falar. Muitas vezes o aluno não sabe nem onde está a dúvida dele. E aí, como é que vai funcionar isso? Não vou nem mandar a dúvida, porque eu não sei onde está, né? Não sei como fazer para mim conversar com o professor. Quem tem o WhatsApp ainda vai dar uma tentadinha, vai tentar explicar que não entendeu alguma coisa, mas tem alunos que não. Tem alunos que não vão tentar fazer isso. Então, essa linguagem específica, que é uma característica da matemática, e essa diferença de linguagem que a gente precisa ter quando está falando de uma aula online, quando está fazendo um material desse tipo, a gente precisa estar conversando com o aluno. E esses materiais não estão adaptados para isso nesse momento. Então, quando a gente pensar uma disciplina, tem que pensar essas questões sim. Né? Como é que ele vai identificar a minha dúvida? Nem que eu diga para ele, tira a foto do teu exercício até onde você conseguiu resolver e me manda. Agora, eu, como professora, eu vou ter que dar um jeito de tentar resolver isso para ele, né? Uso de diferentes metodologias de ensino. Deveria acontecer, né? Mas o que a gente está vendo, e até uma coisa que a Associação Brasileira de Educação à Distância tem reclamado bastante, é que essas aulas são extremamente conteudistas. O que é isso? Eu estou lá, estou explicando o conteúdo que está no livro didático, e é isso que eu quero do aluno. E vamos com o conteúdo. Já fez esse, já fez aquele, vamos passar para o próximo, vamos ver se é o conteúdo. Então, essa preocupação, não se está trabalhando diferentes metodologias de ensino. A gente aprende diversas metodologias, a gente sabe que elas existem,
usava na sala de aula, mas de repente agora nesse momento a gente não consegue trabalhar com nada disso. Por quê? Né? Se eu estou pensando, se eu sei que o meu aluno precisa de diferentes estratégias, até porque foi levantado na BED exatamente isso. Quanto tempo o meu aluno vai aguentar ficar assistindo uma aula? Quanto tempo o professor vai aguentar ficar gravando a aula? A gente precisa de outras estratégias, a gente precisa de outras metodologias de ensino. E aí a gente tem um problema, porque a avaliação está sendo liberado para que seja feita a avaliação. Como é que a gente vai avaliar esse aluno? Se tem alunos que ainda não responderam aos professores, se tem alunos que ainda não apareceram no Google Classroom, né? Se tem alunos que ninguém sabe onde é que está a criança. Então, como que a gente vai avaliar isso? A gente precisa de uma avaliação que seja formativa, não adianta eu chegar e aplicar uma prova para esses alunos. Como que ele vai ter acesso a essa prova? Ele vai dar um retorno da prova? Então, a gente precisa pensar estratégias de avaliação que sejam mais formativas. E dependendo das metodologias que a gente usa, a gente tem mais acesso a isso. Se eu tenho uma aula extremamente conteudista, que ele só vai resolver os exercícios do livro, que tipo de avaliação que eu vou ter com ele? Eu só vou lá para dar uma nota para ele? É isso que é o mais importante? Então, a avaliação também precisa ser pensada nessa situação. Está se começando a pensar, mas ainda não avaliaram essa situação como um todo. Que orientações a Unesco nos passou? Então, foram 10 orientações que estão aqui, e eu vou comentar algumas. Priscila. Oi, sim, Tem mais umas perguntinhas aqui. pode Você fazer. prefere que eu leia ou você Você lê para consegue mim, ler no chat? Sheila? Tá, Por leia. gentileza. Tá, então, Frederico, em relação aos estilos de aprendizagem e de uso do espaço virtual, sabemos que esses estilos não são fixos e determinantes, pois, ao longo do tempo e a partir das interações, teremos a predominância de um ou mais estilos. A ideia, então, é propor o mesmo tema, conteúdo, a partir de diferentes atividades que atendam a esses diferentes estilos? Não, na verdade não é essa a intenção. A intenção é que eu proponha uma atividade vai ser em um determinado estilo. Então, eu vou aplicar uma atividade que vai fazer o uso participativo. Tá? Eu sei que eu não vou conseguir atingir todos os meus alunos, mas na próxima atividade que eu for trabalhar, eu não vou trabalhar o uso participativo, eu vou usar o uso busca e pesquisa, tá? Eu não consigo fazer uma mesma atividade. O trabalho que você vai ter para fazer uma mesma atividade em diferentes estilos é muito grande, não vale a pena. O que vale mais a pena é você proporcionar diferentes estilos para que em cada momento você desenvolva uma característica desse aluno. E talvez quando você trabalha com esses diferentes estilos, aí sim você vai fazer essa questão que os alunos vão se despertar mais por um lado do que por o outro, né? Na educação à distância, a gente vê, por exemplo, que quando a gente põe muita ação, a gente põe muita produção, principalmente na licenciatura, a gente tem um pouco de barreira dos alunos, né? Porque a gente tem aquela tradição da sala de aula presencial, né? Que o professor transmite o conhecimento, que o aluno não precisa pôr muita ação em prática. E quando a gente entra com uma ação assim, você vê que você tem uma quantidade de alunos maior que não vai fazer aquela atividade, mas que ela é necessária, né? Então, eu acho que você trabalhar um pouquinho, uma atividade de cada estilo, já te ajuda você a trabalhar com essas situações dentro da EAD, dentro do ensino remoto, dentro da educação online. Certo. A próxima pergunta do Everton é: como podemos trabalhar com alunos que apresentam dificuldade em ter acesso à internet? Então, nesse processo do ensino remoto, a gente tem que pensar atividades em que ele não precise da internet, né? Isso é uma característica que vai ser um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque quando a gente está propondo uma educação online, a gente quer que essas coisas funcionem. A gente quer usar o aplicativo, né?
a gente quer essas outras situações. Mas então, nada impede, por exemplo, de eu trabalhar uma pesquisa com esse aluno. Se ele vai receber o material impresso, ele pode fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar como que está a renda familiar de seu pai, quantas pessoas tem na casa, né? Eu acho que a gente precisa repensar outras situações, simplesmente não é trabalhar, vamos trabalhar regra de 3, dá uma lista de exercícios cheia de regras de 3 para ele resolver. Nesse momento, não é a coisa principal que a gente precisa trazer esse aluno, a gente precisa incentivar ele de forma que ele venha gostar do que ele está aprendendo. A gente só aprende aquilo que a gente ama, isso diz o professor Francisco Moura. Então, como é que a gente vai gostar de ficar assistindo uma aula online que é extremamente chata? Não sei se vocês já assistiram, eu consegui assistir 5 minutos, né? É muito chato. Então, assim, não dá para enxergar, você não vê o quadro, você não vê direito o professor. E aí, como é que fica um aluno? E se ele não está tendo nem acesso a isso, ele está recebendo um livro, vamos tentar fazer atividades que tragam conteúdos da matemática, sim, mas que ele possa fazer. Eu posso enviar um jogo para o meu aluno fazer. Qual é o problema? Eu posso trabalhar uma atividade investigativa com ele, né? Vamos analisar na situação onde você mora. Será que tem muitos casos de Covid? Não tem. Quantas pessoas? Que isso às vezes dá no jornal, dá no rádio, eles conseguem ouvir isso. Eu acho que são atividades que você consegue trabalhar. É só procurar diferentes metodologias, né? E isso vai trazer o teu aluno para perto de você. Certo, obrigada. Eu vou fazer só mais uma e eu finalizo o bloco de perguntas e deixo as demais para Tá bom. posteriormente. Tá bom. O Frederico, novamente, pergunta: a expressão ensino remoto não foi o artifício legal e burocrático encontrado para o ensino não presencial, uma vez que a educação básica e a maioria dos cursos superiores são propostos e aprovados apenas para a modalidade presencial? Sim, exatamente isso. O que a ABED vem colocando é que se criou esse termo ensino remoto, mas que isso é uma complicação. Por quê? Quando você fez a sua matrícula em um curso presencial, qual é a estrutura do curso presencial? Eu tenho um professor que está à minha disposição, que ele está ali durante a aula para me ajudar. No EAD, quando a gente contrata um serviço de EAD, a gente sabe que a estrutura é outra. O professor não vai estar ali para fazer isso. E nesse momento, essa estratégia, a gente está entrando em um conflito, porque de repente eu tinha acertado que eu ia ter uma aula presencial, e nesse momento eu estou precisando entrar em um outro contexto, que não é o contexto que eu gostaria de estar, que talvez seja o contexto que eu não gosto de aprender, porque existe muita gente que não gosta de aprender de forma online. Então, a gente tem uma divergência. E aí, a gente está tendo também muito problema e muita evasão, principalmente nos cursos de graduação, que são de escolas particulares, de universidades particulares, né? Porque se eu não estava pronto, preparado, eu não gosto do ensino à distância, eu fui fazer um presencial, de repente eu estou tendo que ter uma aula de forma online, nesse ensino remoto, então é complicado. E a própria BED diz que esse termo ensino remoto, ele foi utilizado exatamente para tapar esse buraco, para dar essa situação nesse contexto de emergência, porque ele não é uma educação à distância, ele traz algumas características da educação online e da educação à distância, mas é uma emergência, algo que se precisou fazer para que esse aluno não perdesse contato com a escola, porque essa é a parte principal, o aluno não perdeu contato com a escola. Certo. Obrigada, Pri. De nada. Não, a gente ia falar. As orientações da Unesco. Então, assim, como eu falei, eles precisavam que seja trabalhado em múltiplas plataformas. Exatamente para a gente tentar atingir a maior, não é a maior, é toda a nossa quantidade de alunos. Por quê? Porque aqui no item 2, ele diz que a gente tem que assegurar que esses programas são inclusivos.
A gente só inclui quando a gente inclui todos, né? Quando tem 80% que tem acesso, não é um tipo de inclusão, né? E aí ele vai colocar que é necessário que se dê essas condições para que isso aconteça. Então, ele até sugere que se dê o acesso à internet a esses alunos, né? A gente tem aí as universidades que estão disponibilizando computador, estão disponibilizando chip de internet, né? O próprio aplicativo do governo tem essa característica de não usar o pacote de dados do celular do aluno. Então, a gente precisa dar essa possibilidade de que todos eles estejam incluídos nessa situação. Conectar, e uma das coisas que é muito importante é conectar os pais, os alunos e a escola. A gente precisa formar essa comunidade. E aí entra o papel do WhatsApp em tudo isso, né? Porque as mães tiram dúvidas com as professoras de como acessar as plataformas, né? Ou de como enviar tarefa. Então, precisa ser um trabalho conjunto, né? Da escola, do aluno e do pai que vai precisar auxiliar esse aluno nesse momento. Eu sei que não é o ideal, não é. Tem muitos pais que não estão gostando de estar fazendo isso nesse momento, né? E aí entra aquela questão de que a gente precisa pensar exatamente o tempo da escola, para que não exijam demais dos pais, porque os pais também têm as tarefas deles para fazerem, né? Então, isso tem que ser muito bem pensado, não pode ser cansativo nem para o aluno, nem para o professor. Esse sentido de apoiar e de ajudar os pais utilizando essas tecnologias. A gente sabe que tem pessoas que não sabem utilizar a tecnologia, e eu nem vou dizer que são pessoas de mais idade, porque às vezes a gente encontra jovens que não sabem como trabalhar com tecnologia, né? Evitar pedir que eles baixem muito aplicativo, que eles testem coisas diferentes. Então, assim, por mais que a gente esteja falando que é importante utilizar a tecnologia, a gente sabe que essas situações com relação à internet limitam muito o nosso trabalho, né? Mas a gente pode trabalhar com outras coisas que não precisem envolver a internet, né? Uma pesquisa não precisa ser basicamente dentro da internet, pode ser a idade que o pessoal tem dentro de casa, ou a história de alguma coisa que esteja relacionada, né? E aí é importante que se crie regras, que se crie uma rotina de estudos. Essa é a principal coisa que a ABED coloca quando a gente está falando de ensino remoto. É que o aluno esteja acostumado às 7h15 da manhã, tá na frente lá do computador ou da televisão assistindo sua aula, e que ele vá até o horário do meio-dia com as atividades que ele precisa fazer, né? Com um livro, com as atividades que vai vir pelo Classroom, com a aula que ele assistiu. Então, a gente tem que pensar o tempo de forma que seja o tempo que ele estaria na escola. Não propor coisas muito difíceis, né? E de forma que ele estabeleça essa rotina mesmo, de ele se acostume a estar naquele momento fazendo essas atividades. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como fica o ensino da matemática em tudo isso. A professora Esther estava... Priscila, Sim, pode falar. só antes da gente começar com essa sua fala, vamos para mais uma perguntinha. Vamos. Deixa eu achar aqui. Mas a Miriam pergunta: será que as dificuldades dos alunos são maiores quando envolvemos conteúdos de exatas na IAD? Ou as dificuldades de adaptação e entendimento acontecem em todas as áreas? Eu acredito que seja em todas as áreas, mas a gente tem um agravante quando a gente fala da matemática, porque a gente tem... Vamos imaginar a seguinte situação: a gente tem um aluno de zona rural que ele vai ter acesso ao livro e à atividade que o professor está enviando de forma impressa, tá? Ele tem uma dúvida, ele vai perguntar para os pais. Se os pais não têm escolarização, a situação fica pior, porque daí ele não sabe com quem tirar a dúvida.
Então, ele vai ter que esperar um determinado dia para que alguém leve ele até a escola, para que ele leve aquelas dúvidas e para que na escola alguém depois tente ajudar ele a tirar essas dúvidas. Então, eu acho que acaba sendo um processo um pouco mais complicado para a matemática. A gente já tem aquela coisa que a família às vezes diz, eu não gosto de matemática, né? Daí a criança já fica meio traumatizada com isso. Não que seja pior por ser uma questão de exatas, não acho que é isso, mas eu acho que o estigma que a matemática tem é que prejudica tudo isso. Ok, mais uma, deixa eu achar aqui. O Agnaldo pergunta, como esperar que professores que tiveram uma formação especificamente presencial e desenvolveu a docência somente na forma presencial, possa desenvolver aulas online? Então, Aguinaldo, exatamente isso. A gente não espera que isso aconteça, né? Em nenhum momento, ninguém de nós estava preparado para essa situação, né? Os cursos, mais recentemente, eles têm trazido a utilização das tecnologias, a gente tem comentado, né? Quem é aluno aí da UEPG tem feito vídeo, né? Nas disciplinas, tem participado lá do festival de vídeos. Então, assim, a gente está começando a introduzir nessa formação. Quem já teve uma formação anterior que não existia esse processo, vai ter uma dificuldade muito maior de utilizar isso. E a gente tem, inclusive na live que teve de orientações de como usar o Classroom para os professores de estado, a gente via muita gente com dúvidas básicas de como acessar, de onde encontrar, do que fazer. Então, assim, a gente tem exigido do professor demais nessa situação. Só que também, ao mesmo tempo, a gente tem visto situações que os professores estão dando assim um show, né? Porque eu tenho dificuldade com a tecnologia, mas eu estou pedindo ajuda para o meu filho, eu estou pedindo ajuda para alguém, e eu estou trabalhando com os meus alunos e eu estou me reinventando. Eu acho que a capacidade de reinvenção do professor é maior que tudo isso, né? E é uma experiência que a gente não pode ter medo assim, vai dar errado. Não tem medo, errou, tenta de novo, procura ajuda, né? Às vezes a gente está tão aberto para ajudar nesses tipos de conversa, ou mesmo por e-mail, ou quando você conhece a outra pessoa, você vai atrás, pede uma orientação. Eu acho que isso ajuda esses professores, né? Nesse momento a gente está tentando fazer com que as coisas andem, tentando fazer cursos para que dê acesso a essas informações sobre tecnologia, sobre educação à distância, sobre como montar algumas coisas. Então, assim, são coisas que está todo mundo se adaptando ao mesmo tempo. Ok. Obrigada, Pri. E a última pergunta desse bloco, da Clarice, eu acho que ali faltou uma palavra, mas deve ser, você acha importante o encontro via Google Meet com os alunos? Acho importante. E é uma coisa que eu vou explicar agora. Então, se você Então me tá bom. permitir, eu vou continuar e daí eu Muito, volto na muito resposta da bem. Clarice. Tá bom, obrigada. Bom, então quando a gente fala no ensino de matemática, o que a gente vai trabalhar ali? Essa questão do professor, né? A gente está vendo que o professor mudou totalmente essa postura, né? Então, o professor ele vai editar o vídeo, ele vai baixar a aula, ele vai gravar a aula, ele vai planejar no Excel para tentar fazer que isso atenda, ele vai atender a plataforma, ele vai atender o WhatsApp. Então, a sobrecarga de trabalho do professor está sendo gigantesca, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente aprenda com tudo isso, né? E depois da pandemia, como vai ser? A gente não sabe ainda, né? Mas provavelmente vão ter modificações, né? Então, eu acho que é importante os professores aproveitarem essa experiência. Não deu certo. Não deu certo, tenta de novo, vamos fazer de novo, vamos procurar outra forma de trabalhar. Então, mas entender primeiro que esse professor ele tá dando o máximo dele, né? Entender que esse momento ele é totalmente atípico, ninguém estava preparado para isso, e vamos tentar ajudar o professor da melhor forma possível, né? No ensino da matemática.
do ensino da matemática que a gente tem. A gente não pode focar só numa proposta conteudista, tá? Exatamente porque, de repente, se a gente ficar só conteúdo, 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 daqui a pouco já venceu todo o conteúdo que tem que ser ensinado para aquele aluno, né? E a gente talvez nem tenha ensinado realmente para ele. Então, focar em outras estratégias, em outras atividades que trabalhem com aquele conteúdo, sim, mas que também analisem a situação desse aluno nesse momento, aproveitem esses dados que estão saindo, vamos ensinar esses alunos a trabalhar com estatística, que muitas vezes eles não sabem, vamos ajudar eles com matemática financeira, para que ele entenda o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, esses são propostas que a gente tem que começar a pensar diferente, né? Não só o conteúdo, não só trabalhar o livro didático, né? Trazer outras estratégias. A BNCC, até a Beth estava comentando isso, que a BNCC estava trazendo para nós uma atividades diferenciadas, né? Porque ela traz a proposta de você trabalhar com projetos, de você trabalhar, envolver o aluno nisso, né? Envolver o aluno nessa aprendizagem, envolver o uso das tecnologias, e de repente a gente tem essa ruptura total de tudo isso para esse modelo que nós estamos tendo hoje. Então, a gente precisa começar a pensar. Já deu 2 meses, ótimo. Tá dando certo? Será que tá dando certo? Vê pela família de vocês aí, pelos irmãos, por filho, por sobrinho, por amigo. Será que tá dando certo desse modelo? Será que esses alunos estão gostando disso? Não tá dando certo. Vamos repensar essas estratégias? Vamos tentar? Porque assim, como a gente teve que fazer tudo a muito toque de caixa, é muito importante que a gente repense e vá reorganizando isso até que a gente chegue em algo que seja legal para todo mundo, tanto para o professor quanto para o aluno. Onde é que estão essas metodologias de ensino? Então, assim, as metodologias de ensino, elas são ensinadas há muito tempo, né? Elas vão sofrendo alterações, vão surgindo novas metodologias, mas a gente sempre falou de diferentes formas de ensinar a matemática. Então, onde é que estão sendo consideradas essas metodologias de ensino quando a gente está falando de uma videoaula, né? Quando a gente está falando de usar o livro didático, de dar uma aula em cima do livro didático? Onde é que está a autonomia do professor? Onde é que está a metodologia de ensino? Por que a gente não está trabalhando com jogos, com resolução de problemas, com estatística, com matemática financeira, que seriam muito mais bem-vindas nesse momento do que estar lá fazendo um aluno resolver regra de 3, né? A regra de 3 iria entrar em um outro contexto, mas não só a aplicação do conteúdo, não só a resolução do exercício pelo exercício. Então, eu acho que existe e a gente precisa pensar, e nós, enquanto professores formadores, a gente tem que pensar no momento que a gente for criar a nossa disciplina para ser trabalhada de forma online, tentar trabalhar com diferentes metodologias de ensino, né, para que envolva esse aluno. Quanto mais a gente envolve o aluno no processo, mais ele vai aprender com isso. Tem espaço para criatividade? Do jeito que tá, não tem. Se a gente reorganizar, tem espaço, né? A gente tem espaço para criatividade, sim. Por quê? Porque a gente tem muito material disponível. De repente, eu não preciso gravar uma videoaula, né? Eu vou pegar um vídeo que foi gravado por alguém e vou utilizar de uma forma lúdica, né? Que tenha uma performance diferente, né? Que seja uma coisa que seja agradável, que seja divertida, né? Pode ser trabalhado, sim, não tem problema nenhum. Então, a gente tem opções de exercer essa criatividade. Não é uma receita de bolo. A gente não tem a solução para tudo isso, mas a gente pode tentar ser criativo. Tem espaço para ludicidade? Tem espaço para ludicidade. Vamos a jogos, vamos propor coisas diferentes para esses alunos. Talvez seja muito mais interessante do que simplesmente ele estar ali resolvendo aquele livro, né? Como é que fica a atividade? E aí entra a pergunta da nossa coleguinha. A afetividade é muito importante quando a gente fala na questão do ensino, principalmente da matemática.
em fazer os alunos se encontrarem pelo Google Meet, não necessariamente para discutir, não precisa ser para discutir a matemática, né? Mas sei lá, eu achei uma paródia na internet falando sobre a função de segundo grau. Eu vou colocar no Google Meet lá e vou conversar com os alunos, o que, que eles acharam, como é que eles estão. Eu acho que isso é uma coisa que é muito fundamental nesse momento, ouvir como é que eles estão, porque a gente não tem mais aquela coisa de olhar para o aluno e ver se ele entendeu ou não entendeu. Isso não existe na educação à distância, isso não existe no contexto online, não está existindo no ensino remoto. Então, eu vou ter que perguntar para o meu aluno, como é que você está? Está tudo bem com você? Você está conseguindo estudar? Como é que está a tua rotina? Você está com saudade? Poxa, eu estou com saudade de você. A afetividade nesse momento é fundamental, principalmente para o professor quando ele vai conversar com esse aluno, quando ele for tirar uma dúvida, né? Porque isso faz uma diferença tremenda para a criança, para o adolescente, até para nós adultos. E aí a gente precisa também pensar no grau de dificuldade das atividades propostas. Como a gente não tem uma tradição de educação online, os professores que trabalham na educação à distância, eles já sabem identificar, por exemplo, que um texto lá de 20 páginas vai demorar 1 hora para ser resolvido, né, para ser lido. Às vezes até um pouco mais, dependendo da complexidade do texto. Então, a gente sabe quantificar quanto tempo ele vai levar para determinada atividade. Eu não posso dar atividades extremamente complexas que façam com que o aluno fique além daquelas 4 horas exigindo dos pais, porque os pais também precisam trabalhar. Então, eu preciso trabalhar atividades fáceis, médias e difíceis, mas não só focar nas difíceis, né? Fazer essa alternância para que as coisas aconteçam. Pensar esse tempo de compatibilidade da atividade com a vida, exatamente para não exagerar na atividade, para que ela não fique muito grande, para que eu não exija que o aluno demore muito tempo para fazer isso, né? E a interação, como é que fica essa interação? Né? Eu sei que está difícil nesse momento, a gente tem essa dificuldade da internet, de não conseguir fazer isso, mas é muito importante a gente trabalhar com esses feedbacks para esses alunos, a gente dar uma devolutiva do que está acontecendo, né? A gente tentar conversar de alguma forma. Eu tenho uma conhecida que ela está ligando para os alunos dela para saber como eles estão. Tentar manter algum contato com eles, porque essa questão da interação ela é fundamental na aprendizagem. Como eu falei, a gente não pode estar só, né? O estar só leva o aluno a desistir, leva o aluno a não gostar do que ele está fazendo. Então, a gente precisa do outro, da interação com o outro de alguma forma. E o feedback para o meu aluno, ele precisa acontecer, eu preciso dar uma devolutiva para ele, né? Seja de forma escrita, eu vou devolver a atividade corrigida, explicando onde ele errou, né? Para aquele aluno que não tem acesso à internet, para quem tem o WhatsApp, eu posso dar um retorno pelo WhatsApp, eu posso dar um retorno pelo Classroom, mas procurar dar um feedback para o meu aluno e lembrar que feedback tem que ser positivo, né? Lembrar que feedback vai indicar o que ele precisa repensar. Eu não vou dar resposta para ele, né? Mas levar o meu aluno a pensar, isso é fundamental. E aí, a gente tem algumas situações ainda nessa parte do ensino da matemática, que são assim, a gente tem que pensar em atividades que sejam breves, que sejam motivadoras, que tragam esse aspecto divertido, porque é uma situação totalmente atípica, né? A gente sabe muito bem, se já viram vídeos, às vezes a gente mesmo vai ter uma reunião online, alguma coisa, é o cachorro que vai aparecer latindo, né? Ou é algum familiar que vai passar atrás do vídeo. Então, assim, a gente está num ambiente que não é propício para isso. Então, a gente tem que tentar trazer essas coisas mais divertidas, mais motivadoras, mais breves. Tanto que a Unesco coloca que no ensino fundamental as aulas devem ser de no máximo 20 minutos. No ensino médio, de 40 minutos, né? Para que não seja tão cansativo, para que não seja tão difícil para o aluno. E se a gente pensar,
Francisco Moura diz que a gente consegue prestar atenção 5 minutos. Uma pessoa que tem uma capacidade de concentração maior, ele vai conseguir prestar atenção 40 minutos, mas é uma pessoa, né? A gente tem a grande maioria que vai se prender durante 5 minutos. E aí, se eu tenho um vídeo muito grande, muito chato, ele vai se perder nesse meio do caminho. Então, a gente precisa tentar fazer formas de comunicação com esse aluno. Vamos mandar o comentário, vamos pensar na hora de escrever o que eu vou enviar para aquele meu aluno que não tem acesso à internet, vamos tentar detalhar melhor a explicação ali para que ele entenda, né? Vamos buscar fazer pesquisas. Mas a gente está falando de regra de 3. Vamos trabalhar uma receita, pede uma receita da mãe, né? Vamos tentar com coisas diferentes para que a gente esteja trabalhando da mesma forma o conteúdo, mas envolvendo esse aluno. E aí a gente está concorrendo com uma situação muito complicada, né? Porque a gente tem um aluno dentro de casa, e aquele aluno, se ele tem irmãos, ele tem brinquedos, ele tem videogame, às vezes ele tem Netflix, ele tem a família que está dentro de casa, ele tem um animalzinho que está junto com ele. Então, quanto mais a gente puder trabalhar atividades breves, motivadoras, divertidas, mais a gente vai conseguir chamar a atenção desse aluno e vai conseguir deixar dele participar dessas algumas atividades, né? Essa questão do ensino remoto, às vezes personalizar o material, né? O professor sabe, por exemplo, que a turma dele não vai conseguir acompanhar o material como está colocado na videoaula. Eu posso personalizar o material e enviar para eles, né? Eu acho que isso é uma possibilidade. Às vezes, até relacionar uma imagem ao conteúdo, né? Eu estou trabalhando lá a função e vou pedir que o meu aluno escolha uma imagem que representa a função para ele. Né? Se ele entendeu que a função é uma relação, ele pode achar uma imagem que represente isso. Então, essa capacidade dele compreender o conteúdo, de escolher a imagem, de trazer isso para a aula, relacionar a matemática e explicar o porquê ele escolheu isso, essa é uma sugestão que vem da Unesco até. É bem legal, é uma forma de trabalhar com esse conteúdo. E, principalmente, pensar sempre qual que é o meu objetivo com tudo isso? O que eu quero que o meu aluno aprenda? Como eu quero que o meu aluno aprenda? Né? Quando eu tenho um objetivo, que eu coloco essas situações, fica mais fácil para eu pensar, para mim avaliar, para mim definir tudo isso que está acontecendo nesse momento. E aí, só para a gente terminar... Opa! Eu quero trazer um questionamento para vocês. Essa fala é a presidente da ABED, né? E ela vem dizendo que a gente precisa repensar esses modelos, né? Que a escola está numa realidade diferenciada, né? Mais ativa, mais colaborativa. Que a gente está tentando fazer esse limão com a limonada ali, né? E aí eu pergunto para vocês. Ela afirma que nós vamos ter uma escola diferente a partir dessa pandemia. E eu pergunto para vocês, do jeito que nós estamos trabalhando hoje, no modelo que se está estruturado, nessa dificuldade que os alunos estão passando, que os professores estão passando, será mesmo que a gente está caminhando para uma mudança? Talvez sim, talvez não, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança, né? Seja pelo número de alunos dentro de uma sala de aula que vai precisar ser repensado, seja da estratégia que vai precisar repensada, mas principalmente nós precisamos, nós, enquanto professores, pensar que tipo de aluno a gente quer formar, que tipo de escola a gente quer ter, que dificuldades a gente está enfrentando e como a gente vai enfrentar essas dificuldades, né? Bom, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Espero que tenha ficado clara essa distinção e esse pensar a matemática nesse momento, porque a gente
a educação não é uma receita de bolo, a gente ainda não sabe como fazer, a gente está desenvolvendo isso. Vão ter práticas que vão dar certo, vão ter práticas que não vão dar, mas é importante a gente pensar uma educação online, um ensino remoto, de forma que atinja o meu aluno, que eu traga o meu aluno para essa situação e que eu não deixe ele se perder, né? Porque ele precisa, nesse momento, de estar em contato com a escola, de ter um pouco desse vínculo, para não ficar pior depois quando ele voltar, né? Então, quanto mais alunos a gente conseguir trazer para isso, e pensando de forma diferente a educação, eu acho que a gente consegue fazer isso nesse contexto. Obrigada, Obrigada. Priscila. Muito boa a sua fala, a sua exposição. Podemos rapidamente passar para as perguntas ali? Tem Pode 4 sim. perguntinhas. Vamos lá. Então, vamos lá. O Lourenço pergunta, professora, o que você acha? Que deveria ser aplicadas atividades de fácil entendimento para os alunos, para eles não ficarem enferrujados, de modo que os alunos, quando voltarem para o presencial, não sentirem o peso das atividades e conteúdos. Tá. Eu acredito que, assim, não é uma questão de a gente trabalhar as atividades mais fáceis. A meu ver, a gente não teria que estar dando conteúdo nesse momento. A gente teria que estar revisando o conteúdo, para que a gente não perdesse esse contato com esse aluno. Porque o dar o conteúdo nesse momento, a gente está tendo muitos problemas com esses alunos, porque eles têm dificuldade de aprendizagem, o pai não quer ajudar, o pai não entende. Então, assim, são diversos fatores. Mas não significa trabalhar mais fácil, mas sim mesclar isso. Eu vou dar um desafio para o meu aluno que vai ser um pouco mais difícil? Vou. Mas eu também posso trabalhar com questões que sejam um pouco mais fáceis, para que ele também não desanime. Quer ver um exemplo? Quem fez graduação em matemática aqui sabe do que eu estou falando. Você recebe uma lista de exercícios. Aí você resolve o primeiro. Você tá, ó, legal, resolvi o primeiro. Vou pro segundo. O segundo eu já tô com uma dúvida. Falei, ai meu Deus, vamos passar pro próximo? Passei pro terceiro. Terceiro já não consegui resolver. Vamos pro próximo que dá certo. Eu vou pro quarto. O quarto eu também não consigo resolver. A primeira coisa que acontece, eu vou me desmotivar. Então, precisa existir essa questão do mais fácil, do médio e do mais difícil. E não focar tanto nesses conteúdos de forma que eu vou ter que vencer todos eles. Não, eu vou trabalhar um conteúdo, eu vou trabalhar bem aquele conteúdo para que aquele aluno entenda do que eu estou falando. Então, eu acho que isso pode ajudar um pouco. Certo. A próxima é a Tamara Dias, pergunta se você acha importante o trabalho do ensino à distância desde quando estamos inseridos no ensino infantil, visto que hoje as crianças desde pequenas têm uma afinidade muito maior com as TICs do que se tinha antigamente. Dentro do processo de ensino das crianças na infância, não seria preciso às vezes o ensino de como usar esses equipamentos? Hoje, com relação ao uso do Classroom e vários outros aplicativos que nos auxiliam nesse momento tão difícil, não seria necessário como usar antes de aplicar tal metodologia? Sim, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, sim, né? Primeiro, ensinar o aluno a como trabalhar com esses aplicativos é fundamental. Não é, como eu falei, não adianta eu dizer para o aluno trazer aqui, vamos gravar um vídeo, se eu não explicar para ele como gravar um vídeo. É diferente de quando eu estou falando com adultos. Quando eu estou falando com adultos, eu quero que o adulto vá pesquisar como fazer um vídeo, né? Agora, quando eu trabalho com crianças, eu preciso explicar para as crianças como fazer. Então, é fundamental. Eu acho que as tecnologias já deveriam estar na escola há muito tempo, né? Tanto na escola pública, na particular, elas já estão. Porque eles têm muita facilidade para trabalhar com isso. Às vezes mais do que nós, né? Eles entendem disso mais do que nós. Então, por que não já não estar trabalhando isso desde pequenininho, né? Quanto eles são menores, eles têm mais facilidade ainda de aprender a trabalhar com isso. E é uma forma mais gostosa de aprender, mais próximo da realidade da criança, porque às vezes a criança sabe jogar. Eu tenho a situação de um colega que o filho de 5 anos dele escrevia o nome da mãe, do pai, do irmão
no celular, mas que quando ele chegou na escola, ele não conseguia escrever o nome dele de letra cursiva, né? Ele sabe fazer isso no celular, mas no papel, com a caneta, ele não conseguia. Então, a gente tem uma criança tecnológica. Vamos aproveitar isso, né? Certo. Aqui eu vou inverter a ordem das perguntas só para deixar da Marli para o final. Tá bom. A Clarice pergunta, para os alunos de sexto e sétimo ano, foi disponibilizado o acesso à plataforma Matifique. O que você acha? O Matific tem algumas coisas bem interessantes para se trabalhar. Eu acho que pode ser bem legal isso, desde que o professor saiba como trabalhar e qual seja a intenção dele em trabalhar com o Matific, né? Porque não adianta eu só jogar o Matific para a criança sem eu saber o que eu quero, como ele quer, o que vai acontecer com isso, o que vai acontecer se ele não conseguir resolver o que eu quero que ele resolva, né? Então, eu acho que tem que estar preparado e tem que estar muito bem pensado em como você vai usar. Seja o Matific, seja qualquer outro aplicativo que a gente vai trabalhar com essas crianças. Certo. E aí, para finalizar, a Marli comenta, né, pergunta, se você tem informações de como as instituições de ensino superior estão lidando com o ensino remoto. Então, nesse momento, algumas instituições já começaram a trabalhar com a educação à distância, né? Eles estão fazendo num formato desse ensino remoto em que o professor dá aula exatamente no horário da disciplina dele e ele dá essa aula online. Algumas instituições que não começaram ainda, né, e falo pela federal ali que a gente está tendo essa experiência, nós estamos pensando atividades de forma assíncrona, porque a gente sabe que nesse momento a gente não vai conseguir atingir todos os nossos alunos. Então, é melhor eu trabalhar uma disciplina, um ambiente em que, no momento que ele conseguir esse acesso, ele vá lá e faça isso, do que eu exigir a presença dele. Então, é importante que quando pensar a disciplina, em diferentes situações, e até essa universidade, se eu não me engano, é no Mato Grosso do Sul, a Federal do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, eles têm dificuldade, inclusive o professor, na região em que ele mora, ele tem dificuldade de acesso com a internet. Então, ele diz assim, que a aula cai diversas vezes, os alunos não conseguem acessar. Então, é um processo complicado da gente trabalhar atividades síncronas. Eu acho que nesse momento é melhor trabalhar com coisas assíncronas, mas diversificar de diferentes formas. Claro que no ensino superior, a forma de trabalho é totalmente diferente da educação básica, porque a educação básica a gente tem uma característica própria, né? No ensino superior, a gente tem mais essa liberdade de colocar o aluno para pensar, de colocar o aluno para fazer, então acho que isso é o principal. Certo. E a última aqui alguém mandou, mas aí encerramos para as perguntas, mas eu acho que é interessante essa. Se você existe na ABED orientações que ajudem o ensino remoto a ter acessibilidade em Libras? Existe sim. Existe um documento que ele vai trazer essa questão da acessibilidade e da importância da acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem, né? Inclusive, por exemplo, na UEPG, pelos cursos à distância, a Federal também tem isso nos cursos à distância, são alguns softwares que são acoplados ao ambiente virtual de aprendizagem e que eles vão permitir que aquele aluno tenha acesso ao personagem que vai lá transcrever, mostrar os sinais, tudo, ele vai, enquanto o vídeo está rolando, o bonequinho está lá fazendo os sinais, mostrando para o professor, para o aluno, aquilo que ele precisa saber. Claro que a gente precisa desse contexto online, mas existe sim essas orientações. Legal, interessante. Então é isso, pessoal. Aqui depois você dá uma olhadinha, Priscila. Todo mundo agradecendo, te elogiando, a palestra muito boa, nota 1000, Obrigada. muito boa mesmo. Foi muito bom esse bate-papo, né, nesse momento também difícil para todos nós, né? E eu acho que esclareceu muitas coisas para Sim, nós, assim, também, né? E espero que
possamos aproveitar aí a, as suas dicas e sugestões para melhorar nossas aulas remotas de agora em diante também, né? Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo, tentar mostrar o que isso estava acontecendo e como que a gente precisa pensar isso de forma a atingir o nosso aluno. Isso. Então tá bom, pessoal. Muito boa noite a todos, um bom feriado. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Obrigada a você, Sheila. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.